E aí, galera do Pode Crer, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou a Natália Lopes. E hoje nós temos 3 convidados especiais e a gente vai falar de um assunto muito sério. Então, compartilha esse vídeo com a sua família, com seus amigos da igreja, enfim. É um vídeo muito importante, principalmente para quem tem filhos. Então, fique ligado aqui. Curte aqui o nosso vídeo também, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificação. E estamos ao vivo hoje pela primeira vez. Vou agradecer a todo mundo que está acompanhando, pedir para indicar um amigo, convidar para a live. E você falou que quem tem filhos, mas nem sempre só para quem tem filhos. Acho que a pessoa tem um sobrinho, tem alguém próximo, sempre tem uma criança ali na igreja também. Então é importante que todo mundo esteja nesse mesmo bate-papo aqui com a gente. É isso aí, vocês podem interagir com a gente. Então mandem perguntas, tá? Comentários, o que vocês quiserem. Agora eu vou apresentar os nossos convidados. Pastor Lobo. Tudo bem, gente? Posso chamar só de Pastor Lobo, né? Pastor Osvaldo Lobo, mas a gente vai chamar de Pastor Lobo. Isso. Flávia Grégio e também Caroline Vargas. Eles 3 escreveram esse livro aqui, O Alvo, Crianças na Mira de Satanás. E é um livro muito pertinente para os dias atuais. E eu vou dar aqui uma contextualizada, né, do dia de hoje, dia 20 de abril. E rolou na internet aí, né, o burburinho de que hoje teriam massacres em escolas, várias ameaças. A gente sabe que o Brasil está enfrentando um momento meio complicado por causa disso. E por que o dia 20 de abril? Hoje completa 24 anos do massacre de Columbine, que foi um dos principais massacres que aconteceu dentro de uma escola lá nos Estados Unidos. E hoje também seria o aniversário do ditador Adolf Hitler. Então, as pessoas usam essa data de forma proposital, porque tem esses 2 fatos históricos marcantes. Enfim, isso não significa que seja uma coisa boa. Acho que conseguiu assustar muita gente, né? Tanto as crianças, que eu vi várias crianças que não estavam querendo ir para a escola, porque já estavam sabendo desse burburinho todo. Dos pais, que acho que se sentem vulneráveis, né? Se eu mando, acontece alguma coisa. Dos próprios educadores que estão ali na linha de frente. Sim, a gente ouviu muita gente falando que era fake news, que não, mas é verdade, então eu prefiro não arriscar. Enfim, graças a Deus o dia tá caminhando e até agora a gente não recebeu nenhuma notícia trágica, né? Mas vamos lá, vamos conversar, não sei quem vai preferir falar, fiquem à vontade para decidir. Mas vamos começar então falando sobre essa questão dos ataques das escolas, né? O pastor, né, a Flávia me adiantou que o pastor pesquisou bastante sobre o massacre de Columbine e enfim, a influência que isso tem também nos ataques que começaram a ocorrer depois, não é, pastor? Na verdade, o terror, ele se instala pelo medo. Então, o covarde, aquele que comete um tipo de ação criminosa, ele sabe muito bem o que está fazendo, ele é um grande sedutor. Ele jamais vai entrar num lugar onde ele possa oferecer uma resistência. Ele vai buscar, logicamente, aqueles que não podem se defender. Não só Columbine, nós tivemos aqui em Blumenau, né? Tivemos no São Paulo, no Rio de Janeiro. Essa questão de covardia, ela é muito anterior a isso, mas é o que a gente está vivendo hoje. O medo, ele é capaz de entrar no coração do ser humano, na mente de uma pessoa, de fazer as malas e provocar o pavor. E o pavor impede a gente de uma caminhada, de uma jornada livre. Quando você tem medo, você recua. Quando você tem medo, você foge. Quando você tem medo, você é incapaz de sonhar. O medo está fazendo com que os pais que não sabem como defender e os filhos que não podem se defender e o Estado que não tem gente para prever aonde vai acontecer, entrar num labirinto aonde ele não consegue estimar e proteger. E todo mundo fica com medo. Columbine foi uma marca cruel, né? Foi uma ação premeditada, foi um assassinato, uma tentativa, né, de assassinato em massa. Foram pelo menos 15 pessoas que morreram nesse evento. Mas se o plano tivesse muito a mais, né? Porque eles queriam explodir uma bomba no refeitório. Junto, inclusive, com o material do próprio... Ia fazer da instalação de propano uma grande arma, né, contra
Quando você fala desse tipo de crime, eu quero trazer à luz aqui, só para fazer uma comparação. Por exemplo, o que foi o 11 de setembro para os Estados Unidos? O que aconteceu ali? O inimigo não tradicional, sem guerra declarada, você não está preparado, como o ataque de Pearl Harbor foi, mas ali no dia 11 de setembro, o que ele fez? Ele pegou o próprio poder aeroespacial americano e jogou contra os chamados pontos críticos, né? Então, atacaram a economia, atingindo as Torres Gêmeas, atacaram o Pentágono, colocando de joelhos a defesa americana e tentaram. Há uma ideia de que aquele avião que caiu na Pensilvânia, na verdade, ia cair no Capitólio ou na Casa Branca. Então, você tira a capacidade de reação militar, você tira a capacidade de reação econômica, financeira, e você tira a capacidade de governo. E pior do que isso, coloca todo um país de joelhos. Então, a América ela ficou muito ferida. O que aconteceu em Columbine e o que está acontecendo hoje, essa ameaça está colocando os pais de joelho. Então, acho que o foco central aqui é o seguinte, não só retirar o medo, mas também implementar uma reação, e eu não estou falando de violência, o apóstolo Paulo ele vai deixar muito claro, né, que a gente não devolve o mal com o mal. Jesus diz que você deve oferecer outra face. Mas há uma forma de você reagir com amor a tudo isso. A gente está aqui com um pastor, uma pedagoga e uma psicóloga. Eu queria ouvir de vocês por que dessa crescente de crianças e adolescentes tão furiosos e que conseguem planejar uma situação dessa, levar armas para a escola. E a gente vê uma crescente disso e, por outro lado, pais que são completamente omissos, que não estão sabendo o que está acontecendo, que não entram no quarto do filho, que não olham a mochila. Queria uma análise, assim, de vocês. Quer falar? Carol, dentro da sua área. Eu acredito que é um conjunto fatorial aí, são multifatores, né? Só vou pedir pra você deixar mais pertinho, assim, da... Isso. Gente, tô aqui. Isso. Tá meio... Melhorou? Melhorou. Ah, então tá bom. São multifatoriais, né? A gente busca muito encontrar um culpado e direcionar tudo isso para aquele. Isso é normal do ser humano procurar um culpado, né? Mas são várias situações, né? A gente vê o quanto a juventude, né? Os adolescentes e crianças têm acesso hoje à internet. Não que a internet seja um vilão disso, mas a internet, ela possibilita muitas informações, né? Por que é tão prejudicial as telas na infância? Né? Porque a criança ela não tem capacidade de entender o limite. Além dos altos estímulos de uma criança, essa capacidade de não entender quando ela deve parar. Então, é muita informação, 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 e ela vai consumindo tudo aquilo. Ao mesmo tempo, ela vai recebendo e vai conectando, e vai repassando. Então, isso também provoca a fake news, isso provoca de grupos extremistas, né? Que a gente tem que tomar um cuidado com esse discurso, porque a gente vê hoje numa questão, um cenário político, um direcionamento, né? Querendo colocar como se isso fosse alguma coisa da extrema-direita, pontuando. Então, a gente precisa tomar cuidado. Não que não existe grupos de totalmente extremistas nessa área, mas não é por aí. Colocar a direita toda como extrema hoje em dia. Isso, exatamente. Então, a gente vê essa poluição no discurso da mídia. A gente vê hoje o acesso a muita informação que nós não damos contas, e isso desencadeia vários pensamentos ansiosos, né? Porque você tá todo tempo você tá ali e nunca é o suficiente. Então, isso é um gatilho, né? Um outro motivo que eu acho muito importante é a gente compartilhar esse tipo de tragédia, né? Eu sou bem pontual nas redes sociais, eu sempre gosto de falar. Falando agora de saúde mental, a importância disso não ser compartilhado, né? E quando você compartilhar algo, que você não dê evidência à questão de nomes, né? Dos agressores, dos abusadores. Isso envolve para qualquer tipo de situação ali, de uma pessoa mal intencionada. Porque é isso que esses adolescentes, esses jovens, esses adultos querem. Eles querem visibilidade. E aí fecha com aquilo que o Lobo estava comentando ali no início, que é a questão de dominar pelo poder. Eu consigo e vocês vão ver. E a internet é o palco para tudo isso, né? Então, as notícias se espalham, o medo se instaura, são pais ansiosos.
que aí eles ficam sem saber o que fazer. Eu acredito que aí a gente começa a pensar como isso está se relacionando. Fora a saúde mental que a gente veio. Primeiro, que é uma questão tabu, né? Você entender que o teu filho precisa de um apoio psicológico ou que você, mãe, não tá dando conta e você precisa. Isso é Perder importante. a resistência, né? De levar no psicólogo, no psiquiatra, se for necessário. Sim, muita resistência disso. E a gente saiu de uma pandemia. Então, quando a gente começa a ver o contexto, a gente vê o plano já ali, o cenário já sendo estabelecido do caos, né? E aí tem uma questão de profissionais da educação que deveriam ser valorizados no nosso país, estão com medo de estar na sala de aula exercendo a sua função ali. Você tem orientações, assim, dados que mostrem criança só deve usar a tela depois de tantos anos? Tipo, videogames não pode, celular não pode. Tem, assim, porque eu acho que acaba que os pais cedem porque, tipo, na escola ele vai ser o único que não tem o celular. Ele vai ser o único que não sabe sobre esse desenho. Ou então também para suprir, eu preciso ter um momento e não consigo ficar sem tela com o meu filho durante todo o dia. Então, para eu ter um momento, eu deixo ele ali no videogame ou no YouTube. E não dá hoje em dia para você controlar, porque eu acho que independente se a criança está assistindo um desenho que é bonitinho no comercial, passo que não é bonitinho. Olha, a Associação Americana de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, ela determina que não seja recomendável, ela não recomenda que crianças com menores de 2 anos tenham acesso a telas. Nenhum tipo de tela. Nenhum tipo de tela. Por quê, gente? Porque o cérebro, de uma forma assim, bem simples assim mesmo, é o único órgão que ele não está completo ao nascer. Então, nós vamos se desenvolvendo. Quando que nós temos o desenvolvimento pleno do nosso cérebro? Aos 25 anos. Aqui o córtex pré-frontal, eu gosto sempre de falar que o cérebro é como a minha mão aqui, né? Então, aqui tá aqui a região, aqui, o sistema límbico. Esse sistema límbico é responsável pela fuga, pelo ataque, pela defesa. Isso a gente já nasce com ele. É por isso que um bebê morde o outro. É por isso que um bebê grita, porque ele já tá pronto. Então, é a forma como ele reage. A questão de raciocínio, pensamento, é um processo mais elaborado. E isso é só no desenvolvimento pleno desse cérebro. E isso é só com 25 anos. Então, vocês estão me assistindo? Pense aí. Todas as escolhas que você fez antes dos 25 anos, que você pode ter. E você estava construindo tudo isso. Então, isso é um fator. Agora, demonizar a internet e as redes sociais, eu também não acho legal. Então, você percebe que nós, como pais, eu tenho uma filha de 9 anos, nasceu dentro dessa área digital, a gente é muito extremos. Ou é total e eu não tenho controle nenhum, eu não tenho combinados nenhum, eu não tenho uma rotina e um diálogo com meu filho e só determino que ele não pode ter celular. Ou eu sou totalmente permissível e aí eu não consigo e reclamo porque ele está totalmente viciado. Não dou conta que eu também estou, porque o tempo todo a gente tá com esse aparelho. E as crianças, elas aprendem através do modelo, do que elas veem, né? Frágil, né? Eu posso, você não pode. Isso, então é pra criança, né? Mas assim, o que eu penso? Eu penso muito que a internet, ela é importante pro nosso tempo, para construir profissionais para o futuro. Então, nossos filhos serão bons profissionais, eles precisam estar atualizados. Não adianta criar um filho na bolha. Mas a importância de caminhar com o filho nesse desenvolvimento. Então, mostrar os perigos. E o pai, gente, a mídia